Saudações, concurseiros, professor Ari aqui, o brabo da redação, para falar hoje de uma forma bem tranquila, autêntica, falando a língua do concurseiro sobre o perfil de redação da banca Fundação Getúlio Vargas, a queridinha de vocês, a banca com as melhores questões de concursos públicos. Só que não, né? Só que não. Então, eu vou falar hoje o que é que essa banca tem. O que é que essa banca tem? O que é que a FGV tem que as outras bancas não têm? Qual o perfil de temas? Como é que você deve se portar numa redação da banca FGV? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ari. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, participa da tropa dos brabos da redação. Tem muito material gratuito aqui, tem muita informação e você pode usufruir disso. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó, a FGV é uma banca realmente com um cunho diferente. É uma banca que está muito acostumada a fazer provas de vestibulares, tá? E muito mais provas de vestibular. Inclusive, a banca FGV é uma das bancas que participam da organização do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Por que é importante entender, tá, o que é a banca FGV? A Fundação Getúlio Vargas é uma fundação sediada em São Paulo, também no Rio de Janeiro, tem a sede no Rio de Janeiro. Ela é muito citada em pesquisas, né, em pesquisas econômicas, em questões socioeconômicas brasileiras. Mas por que é importante falar isso? Repito, né? Porque se você perceber, se você olhar os temas da banca FGV, você vai perceber sempre uma reflexão muito mais aprofundada em relação à sociedade brasileira. A banca FGV, historicamente, cobra temas que exigem uma reflexão muito profunda, inclusive, está muito profunda por parte do candidato, acerca de questões sociais, de questões que fazem parte da nossa vida cotidiana e que muitas vezes não são devidamente reflexíveis, não são questões refletidas pela população em geral. Então, por exemplo, a FGV já cobrou em 3 oportunidades diferentes, grava isso, em 3 oportunidades diferentes, em vestibulares e em concursos, questões relacionadas à moral do povo brasileiro. Então, o brasileiro é um povo moralmente correto? Ou para falar, por exemplo, das contradições do discurso do povo brasileiro, nós somos realmente um povo educado? Nós somos realmente um povo generoso? E a banca sempre coloca isso em forma de pergunta. O que você acha? O brasileiro realmente... eu vou ler aqui para você, vou pegar aqui para vocês, para ficar mais fidedigno. Eu acabei de postar aqui no meu Instagram. Eu vou ler para vocês aqui um tema, né? A banca falou assim: o pior do Brasil é o brasileiro? Uma pergunta: o pior do Brasil é o brasileiro? Em outra prova, ela perguntou o seguinte, ó: o Brasil está moralmente morto? Uma pergunta. Então, é essencialmente um texto dissertativo argumentativo, ou seja, ela te faz uma pergunta: o Brasil está moralmente morto? Claro, depois de um texto motivador, depois de uma reflexão, depois de um estímulo conceitual, que é o que o texto motivador faz. Veja, a banca quer saber a tua opinião. E aí? O que você acha? Então, um texto dissertativo argumentativo é essencialmente um texto argumentativo. Então, a banca, ela avalia várias habilidades do candidato, tá? Várias habilidades. E 2 delas são muito importantes e que eu observo muito em temas da FGV. A primeira habilidade que eu observo que você tem que ter para você realmente ir bem numa redação da FGV, galera, é uma boa interpretação dos temas. Geralmente são temas que nem sempre candidatos conseguem entender. Já vi muitos candidatos fugindo ao tema porque não conseguiram compreender o que a banca exatamente quis. Então, a banca sempre traz ali uma reflexão inicial, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Reflexões sem textos motivadores grandes, né? São geralmente reflexões que a própria banca faz. Ela não se baseia geralmente em textos motivadores, mas há sim outras provas em que a banca traz um texto motivador, mas geralmente é o próprio examinador que cria uma reflexão anterior ao tema específico, tá? E ela usa geralmente um vocabulário um pouco mais rebuscado, um vocabulário realmente um pouco mais culto. Então,
nem todo candidato tem um nível de leitura, um pouco mais filosófico, sociológico, tá? Antropológico, que seja suficiente para compreender a exata noção que a banca quis trazer. Então, a banca avalia a tua capacidade de interpretação do tema. Então, muitos candidatos, assim como se você olhar as provas da FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, você vai perceber que há uma equivalência. Parece muito os temas, perdão, pessoal. Os temas da FGV parecem muito com os temas da Fundação Carlos Chagas. Tá? Parece muito. O nível de aprofundamento filosófico, o tipo de questionamento é muito parecido. E recomendo muito que você veja os temas da FCC para, inclusive, ter como base para eventuais abordagens da FGV. Então, a banca avalia primeiro esse ponto, né? Avalia a tua capacidade interpretativa. Então, um primeiro ponto muito importante que muita gente já roda aí. Tá? Já roda aí. Porque se você não entende bem o tema, você não consegue escrever. Você vai fugir ao tema. O segundo ponto, que eu realmente julgo relevantíssimo em provas da FGV, a banca também, galera, por meio dos... Olha que inteligente a banca é. Por meio do direcionamento que se dá a determinados temas, a banca consegue avaliar a tua maturidade emocional, a tua maturidade como ser social, a tua habilidade de enxergar a sociedade como um organismo complexo, avaliar questões filosóficas, questões existenciais, questões antropológicas. Então, por exemplo, a banca, perguntou, né, foi no TJ Rondônia, né, 2020, né, 2020. Onde viver nesse planeta de maneira agradável? Então, qual o melhor lugar para se viver nesse planeta? Entende? Ela exigiu de você uma reflexão muito mais filosófica. O que você, qual o melhor lugar? É numa cidade grande? É no interior? Agora as pessoas estão querendo morar em Marte. E aí, qual o melhor lugar para se viver? Então, não é necessariamente uma questão sobre violência, sobre saúde, sobre segurança, sobre economia. É uma reflexão muito mais individual. É a tua percepção sobre o mundo em que você vive. E aí, com certeza, o candidato que teve boas leituras sobre sociologia, sobre filosofia, sobre literatura, candidatos que têm essa curiosidade de se aprofundar nas leituras, de se aprofundar em reflexões muito mais profundas de verdade, sai muito mais na frente. Porque a banca avalia isso. E aí, a banca FGV, ela foge um pouco daquela lógica do texto que tem que trazer comprovação, tem que trazer dados. Se eu não trouxer um dado, uma fonte confiável, a minha nota não vai ser boa. Não. A banca, claro, aborda, quer a tessitura de um texto dissertativo argumentativo, que é aquela estrutura assim, de introdução, desenvolvimento, conclusão, parágrafos bem desenvolvidos, uma argumentação legal, mas ela não exige, nesse tipo de tema, que são reflexões mais existenciais, você traga dados, fontes, comprovações externas. Basta que a sua reflexão seja realmente pertinente. A sua reflexão precisa chegar numa conclusão. Claro, o texto argumentativo precisa ter um ponto de vista claro. E uma organização, uma progressividade das ideias, uma estrutura de começo, meio e fim, uma introdução que antecipe argumentos, que tenha uma tese clara. Então, eu já vi redações na FGV e não trouxeram nenhuma fonte, tiraram nota máxima. Redações que apenas argumentaram da forma correta ou que argumentaram de forma simples e não fugiram ao tema e foram notas boas. Então, a correção da FGV ela não costuma ser tão complexa. Tá? Então, esse é o perfil mais comum da FGV. São temas realmente que fogem ao senso comum. Então, parece contraditório. O perfil mais comum da FGV é cobrar temas que fogem ao senso comum. Mas também é importante reforçar que antes de entender o tema, você precisa entender a estrutura da redação. Se você não compreende a estrutura da redação, isso você só aprende por meio de aulas teóricas e treino, não adianta. Qualquer tema que cair, você vai mal. Por mais que você conheça o tema, você consiga falar sobre aquele tema, se você não entende a estrutura, não vai adiantar de quase nada. Tá, pessoal?
Outro ponto que eu acho importante lembrar, às vezes a FGV também traz temas tranquilos. Por exemplo, agora na prova do TJ, não, perdão, na prova da CGU, a banca falava sobre a questão do trabalho e da educação à distância. Então, qual a sua opinião? O trabalho e a educação à distância são bons? O que você acha? É legal? Melhorou a vida das pessoas? Ou não? Não é legal? Você acha que não foi legal? Aí você precisa argumentar, defender o seu ponto de vista. Então, a banca também às vezes traz temas, claro, tipo assim, coisas da atualidade, coisas simples, né? Mas é que tá. Você não sabe argumentar, se você não consegue desenvolver ideias, repito, não adianta. Você pode saber o tema se você não vai conseguir desenvolver as ideias. Outro tema recente, 2020, não, 2020? 2021, recente, tema recente da prova da PM São Paulo. A banca falava sobre o comportamento imprudente do brasileiro no trânsito. Veja, um tema também comum. Não é um tema subjetivo, existencial, né? Como ela costuma trazer. E critica os valores da sociedade. Não, tema objetivo. Aí sim você podia trazer dados ali, comprovação, mostrar as raízes do problema, mostrar de onde é que surge esse comportamento imprudente, é cultural, é a falta de obediência às leis. Então, a partir dessa reflexão, você iria ir bem na redação. Então, de tudo que eu falei, eu posso afirmar com certeza que a redação da FGV não cabe estruturas prontas. Vou decorar um esqueleto. Vou decorar repertórios coringa. Vou decorar um modelo de redação padrão da FGV. Não existe isso. Absolutamente. Se há uma banca que que não faz sentido usar modelo de redação pronto, é na banca FGV, porque ela consegue amarrar o tema para que você não consiga usar estruturas prontas. É a tua opinião de cabo a rabo. Então, se você vai para a prova da FGV achando que vou decorar aqui um esqueleto que cabe em qualquer tema, um modelo, 10 repertórios coringa, provavelmente você vai se enganar e você vai tirar nota baixa, porque é muito mais a tua argumentação do que uma estrutura pronta, tá? Então, galera, fica aqui a minha reflexão. Se você quer saber mais sobre o meu curso de redação com teoria, com correções, com temas comentados, com modelo de redação nota 10, com vídeo, cara, o melhor curso do Brasil em redação hoje é o nosso. Vai no meu Instagram, olha lá, eu tenho mais de 120 depoimentos de alunos satisfeitos com o meu curso, com o nível das correções padrão FGV, padrão AOCP, padrão FCC, padrão, enfim, qualquer padrão de redação de concurso público. Galera, então, um forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima!